A paz do Senhor, irmãos do nosso canal no YouTube. Com alegria estamos aqui para mais uma aula de escola dominical do primeiro trimestre de 2020. A lição que nós estamos a estudar está no âmbito escatológico. Desde o início desse trimestre, você vem estudando comigo, nesse primeiro trimestre, o título sobre o tema da raça humana, origem, queda e redenção. Este tema é muito importante e a nossa lição de hoje é a lição de número 11. E nesta lição de hoje, esta lição de hoje será ministrada neste dia 15 de março de 2020 e tem o título O Homem do Pecado. Nós já estudamos um pouco sobre a antropologia bíblica, já estudamos sobre um pouco de a martiologia bíblica. Os trimestres de 2020, segundo a editora, será sempre voltado para o quesito teologia doutrinal, teologia sistemática. Nós vamos estar estudando durante todo este ano sobre teologia sistemática. A espinha dorsal do campo teológico, onde nós vamos estar aprendendo sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. Já deixa seu joinha, se inscreve no nosso canal, conheça o canal parceiro aqui do nosso canal também, os canais que nós apoiamos, e eu quero convidá-lo a estar conosco hoje nas demais aulas de EBD. Estamos chegando ao fim já deste trimestre, a lição de número 11. Já estamos aí, faltando apenas 2 lições para o término desse trimestre. A próxima lição será esta lição, esta revista que nós vamos estar estudando. Essa próxima lição, ela vai falar sobre a salvação, também na teologia sistemática, conhecida como soteriologia bíblica. A soteriologia é o campo da teologia em que se estuda, nesta matéria, se estuda sobre a salvação. Nós estaremos, então, nesse segundo trimestre de 2020, estudando esta lição. Esta revista pode servir aí como uma introdução para aquela, né? Pois aquela vai falar sobre a salvação, sobre a eleição soberana, sobre todas essas questões que nós também defendemos e que muitas vezes somos atacados equivocadamente, principalmente pelos chamados, entre aspas, reformados, porque todos nós somos reformados, a partir da reforma protestante. Então nós vamos estar estudando este tema. Mas nesse trimestre de hoje, nós estamos na lição de hoje com um tema bem interessante e também muito polêmico, que é escatologia. Escatologia é a ciência que estuda, ou a matéria que estuda as últimas coisas. É o tratado de estudo sobre as últimas coisas, tais como a grande tribulação, o reino do anticristo, vamos estudar aqui hoje, sobre a vinda de Cristo, arrebatamento da igreja, e existem muitas discussões em torno destes temas. São temas importantíssimos e também são temas que têm sido alvo de muita controvérsia e de muitos até mesmo desvios doutrinários, tanto por parte de pessoas que não buscam instrução nas Escrituras, quanto por causa das seitas que também têm aplicado aí a sua doutrinação sobre a questão escatológica e tem causado muitos problemas, muitos conflitos. Então vamos lá ao nosso programa de hoje, nossa aula de hoje, a lição de número 11, o homem do pecado. O nosso texto áureo está em segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de número 8, uma das cartas paulinas, que diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nossa verdade prática diz assim: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Esta última frase nós haveremos de estudar na próxima lição, o homem perfeito. Já conheça aí as nossas videoaulas próximas aí.
Leitura bíblica em classe está também, segundo as Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 15. Carta paulina importantíssima. Está a nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama a Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, a seu próprio tempo. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas nossas. Aí está a nossa leitura bíblica em classe, escrito pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, versículo 5. Este texto é importante e é a base da nossa lição. É a base da nossa lição. Vamos dar uma analisada dos nossos objetivos. A nossa lição tem um ponto central, que é o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Também temos alguns objetivos. O primeiro objetivo, nós temos o objetivo geral, que é esclarecer o homem do pecado, esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. O segundo objetivo é apresentar o homem do pecado, revelar a missão do homem do pecado. O segundo. E o terceiro objetivo é apontar a destruição do homem do pecado. Nós vamos resumir bastante esta lição para que a gente não fique aqui com um vídeo bastante longo, muito extenso, acima do que nós esperávamos fazer. Portanto, nós não vamos prolongar muito este vídeo. Nós temos aqui nossa introdução. Quem é o homem do pecado? De onde é a origem deste homem? Nós temos, ao longo da história, como é o caso de Gênesis 4, 1 a 10, 23, 24, nós tivemos Caim, nós tivemos Lameque, que prefiguraram o anticristo. Estes homens eram homens maus e virulentos. Nós tivemos vários casos no decorrer da história de anticristos. Um deles é aquele que constrói aquela chamada Torre de Babel, que nós conhecemos bem, já estudamos em uma das nossas lições deste trimestre. Agora, como diz aqui o autor, nós temos aqui ambos agiram, Caim
também o Lameque, ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Segundo Tessalonicenses 2, 6, 7. Como nós estamos falando de escatologia e sobre um período que é o do governo do anticristo durante a grande tribulação, eu acho que devo deixar bem claro uma questão aqui bem importante. Nós ensinamos somente o que a Bíblia ensina, e biblicamente as Escrituras nos deixam muito bem claro que a igreja não vai estar aqui durante a grande tribulação. Ela não subirá depois da grande tribulação, tampouco subirá durante a grande tribulação. Nós cremos que a igreja é pré-tribulacionista. A igreja será arrebatada antes do Senhor voltar. Como há uma distinção nas Escrituras entre as fases da vinda de Jesus, do arrebatamento para a sua vinda em glória, alguns têm interpretado sua vinda em glória, que será assim pós-grande tribulação. Alguns têm interpretado então que a igreja ela sobe apenas após a grande tribulação. Mas os textos que falam do período da grande tribulação, quando diz respeito ao povo de Deus, na maioria, para não dizer sempre, está relacionado a Israel, ao povo judeu. Daí porque um dos títulos deste período da grande tribulação é nas Escrituras como a agonia de Jacó. A agonia de Jacó é um dos títulos para a grande tribulação. Esta grande angústia de Jacó certamente se refere ao período de sofrimento que Israel vai passar na grande tribulação e não a igreja, porque Jacó é o patriarca de Israel. Fazer menção a Abraão, Isaac e Jacó é fazer menção ao povo judeu, porque estes são os patriarcas do povo judeu. Então não temos, entre outros motivos, não temos nas Escrituras nenhum tipo de indicação, nenhum tipo de ensino que possa se dizer que a igreja irá passar pela grande tribulação. Nós não passaremos pela grande tribulação. Agora, o que nós temos observado é que ao longo do tempo, como disse a princípio, por se tratar de escatologia, tem surgido muitas crenças, muitos tipos de ensinos que têm causado muitos conflitos teológicos quanto a esta questão do dia da volta de Jesus e sobre o governo do anticristo. Muita gente tem inclusive especulado bastante que o anticristo, como geralmente o fazem os testemunhas, os adventistas do sétimo dia, de que o anticristo seria o Papa, né? Muita gente tem dito isso. Na Bíblia não temos como dizer explicitamente, exatamente, nem ao menos imaginar alguém que possa ser apontado como anticristo. O que sabemos pelas Escrituras é que haverá um homem do pecado, como é um de seus títulos, e que este irá governar aqui na terra durante, segundo o que está em Daniel 9, na 70ª semana de Daniel 9, a partir do versículo 24, durante 7 anos. Mas nós não temos nenhuma prova para dizer quem será o anticristo. Todas as vezes isso é natural acontecer entre aqueles que têm um entendimento diferenciado sobre as Escrituras, o que eu não estou dizendo que seja correto, mas acaba sendo de certa forma natural, ou talvez por instinto humano, que o ser humano às vezes pensa na destruição de todas as coisas e no juízo final. E o que acontece? Todas as vezes que se levanta um personagem importante na história do homem, sempre haverá alguém que vai sair com determinadas teorias de que este ou aquele é o anticristo. Imagine vocês como não foi para a igreja, como já lemos em alguns lugares, como não deve ter sido para alguns tipos de denominação, quando chegou Adolf Hitler, trazendo o nazismo com tanta perseguição, inclusive ao povo judeu. O que acontece? Aquilo dali que matou aproximadamente 6 milhões de judeus deve ter sido visto por muitos, até mesmo, quem sabe, teólogos da época de Hitler, como sendo ele
realmente o anticristo. Logo se comprovou que não era. Então nós temos muita coisa sobre estes assuntos. Um outro exemplo é, na carta aos Tessalonicenses que lemos, nós ouvimos aí Paulo dizendo que não será assim, que ninguém, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo de número 13, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo o contexto histórico da época, o que estava acontecendo para Paulo escrever isto é porque os irmãos de Tessalônica estavam ensinando, havia um ensino entre eles, né, por parte evidentemente de falsos mestres, que diziam que o dia do Senhor já tinha chegado. Os tessalonicenses, eles tornaram-se inquietos e alarmados, porque esses mestres, segundo parece, negavam a volta literal do Senhor e nossa reunião com ele no arrebatamento. Aí o que acontece? Paulo, que não se levava por esses ventos de doutrina, vem a exortar a igreja tessalônica com estas cartas, dizendo a eles que não era desta forma, não é assim, o Senhor ainda não veio, ainda não aconteceu, não está aí ainda o anticristo, ele ainda haverá de se manifestar. E segundo o que nós descobrimos, estudando, pesquisando sobre este pano de fundo, dizia-se que o império, né, romano, as perseguições à igreja naquele primeiro século, poderia ser um grande sinal de que Jesus ia voltar ali naquele momento. É claro que a igreja deve sim esperar que Jesus venha logo. Jesus não nos fez promessa de que viria daqui a um determinado tempo. Então, como ele não determinou o tempo que ele vai vir, é dever nosso, por conseguinte, continuar aguardando em Deus. Jesus há de voltar. Ele não disse, o dia e a hora não sabemos, então nós esperamos, nós estamos com uma expectativa grande. Paulo, escrevendo em Tessalonicenses, uma das cartas, ele diz: consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Precisamos continuar aguardando, porque ele há de vir. Ele certamente virá. Então voltamos à questão do anticristo. O homem do pecado, nós não haveremos de conhecê-lo. A igreja pode ficar sossegada quanto a isso. Alguém vai dizer, mas e as perseguições? Não é a grande tribulação? E as tribulações que a igreja passa? Quando foi que a igreja não passou por tribulação? Se rejeitaram até o seu mestre, como, pois, a igreja não seria também rejeitada? E nós enfrentamos perseguições de várias maneiras, físicas, perseguições no âmbito das ideias, com ideologias se levantando contra as doutrinas santas das Escrituras, também problemas de heresias internas, escândalos de heresias internas, que no seio da igreja tem se levantado para sabotar a verdadeira doutrina, a sã doutrina, com liberalismo, com secularismo, com modismos, com neopentecostalismos, que tem causado muito problemas estranhos ao novo nascimento, tem trabalhado contrário à igreja, alegando estar fazendo um trabalho para Deus, ou utilizando de estratégias que supostamente seria para o bem da obra de Deus. Estas coisas estão acontecendo, perseguições sempre aconteceram, os cristãos são mortos e martirizados a tempo. No entanto, isso não significa dizer que é a grande tribulação por causa de perseguições. Há até quem possa daqui a pouco dizer, com a epidemia que estamos vivenciando do coronavírus, quem sabe alguém já deve estar achando que o anticristo vai se apresentar logo, porque já está aí, já estamos na grande tribulação. Ainda não estamos na grande tribulação, porque a igreja ainda não foi embora da terra, como diz as Escrituras. Então nós temos nas Escrituras alguns títulos também para o homem do pecado. Nós temos alguns títulos para o anticristo. O termo anticristo
é aquele que vem em lugar de Cristo, ou aquele que vem contra Cristo, aquele que vem em lugar de outro. O homem do pecado é um título. Nós encontramos no texto que lemos de 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Também vemos nas Escrituras, em 2 Tessalonicenses 2, 3, na parte B deste versículo, vemos chamar de filho da perdição. Teologicamente, vemos o termo anticristo. Também vemos este termo, biblicamente, em 1 João 2, versículo 18, chamando de espírito do anticristo e também falando do anticristo. Também vemos nas Escrituras ele como o título de besta. Então nós temos vários títulos para o homem que irá se levantar segundo a eficácia de Satanás. O que vai acontecer? Nós estamos aqui resumindo, não se trata de uma escola teológica. O que vai acontecer? Nossa lição, no primeiro tópico, o homem do pecado, o segundo subtópico, vai falar desses títulos. Você tem aí alguns exemplos de títulos deste homem do pecado. Qual é a natureza deste homem? O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Ele, segundo que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, leremos o versículo: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele é alguém, então, que será de tal forma usado por Satanás que se chegará na sua natureza, evidentemente, não em aspectos físicos. Satanás, inclusive, é um espírito, não é físico. Será confundido com Satanás, tamanha maldade. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e, na força do milagre, realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Nele, a possessão satânica será plena. A igreja tem o que se preocupar com isso? Não vai estar aqui mais. No entanto, tem muitos que ficarão e vão ter sim que se preocupar. E uma coisa que nós precisamos dizer aqui sobre o homem do pecado, alguns perguntam, mas já que se falam tanto disso, quando ele surgir, não vai ser fácil identificá-lo? Afinal de contas, olha, ele é um anticristo, porque toda vez que surge, como eu disse, homens importantes na história da humanidade, as pessoas logo julgam que é o anticristo. Então alguém pode dizer, será que não será fácil, não será possível identificá-lo? Já que nas Escrituras nós encontramos tantas coisas, tantas características assim sobre o mesmo. Na verdade, ele não vai aparecer aqui dizendo eu sou o anticristo. Pelo contrário, ele é um homem falso, ele é uma personificação do mal. Ele é um indivíduo que surgirá com a intenção de governar o mundo e depois não apenas governar, mas também ser adorado, idolatrado pelo mundo. Com isso ele irá acabar com todo tipo de religião. Afinal de contas, ele quer ser adorado sozinho. Nós temos no anticristo uma trindade falsa. É um triteísmo, porque são três pessoas distintas, mas não como uma unidade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, mas são três indivíduos distintos, não de pessoalidade, mas fisicamente. Nós vamos ver daqui a pouquinho. A missão do homem do pecado. O que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer é opor-se a Deus. Ele vai ter como missão três posições, três missões ele tem, uma missão com três objetivos. Ele vai opor-se metodicamente a Deus, ele vai opor-se a Israel e ele vai opor-se a Cristo e à igreja, no que diz respeito àqueles que se renderem a Cristo, principalmente durante a grande tribulação. Outros perguntam, o Espírito de Deus,
Onde ele estará durante a grande tribulação? Se a igreja subiu, ele mora na igreja, ele sobe com a igreja. Mas o fato dele não estar aqui presente, morando na igreja como está hoje, não significa dizer que o Espírito não conheça ou não saiba ou pela onipresença não esteja aqui. O Espírito Santo é Deus. Onde, pois, há um lugar onde Deus não exista lá? Em todo lugar. Principalmente através da sua operação, sua manifestação. Veja só. A primeira, então, posição dele é opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato. Jamais logrará derrotar a Deus. Ele jamais irá derrotar a Deus. Ele sabe da sua incapacidade para isso. Mas existe essa questão. Na verdade, ele acaba se tornando um agente de julgamento durante a grande tribulação para a terra, para aqueles que se afastaram do Senhor, não quiseram a sua palavra. O segundo passo será opor-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Quer dizer a destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, sob o comando de Adolf Hitler. Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Aqueles que reconhecerem o verdadeiro, pois diz a Bíblia, e olharão para aqueles que o transpassaram. Segundo o profeta Daniel, ele firmará uma aliança com Israel e depois essa aliança será quebrada. O templo haverá de ser reconstruído neste período. Quando o templo for reconstruído, lá naquela mesquita de Omar, você lembra daquela região de Israel onde tem uma mesquita, a chamada escada do templo, próximo ao muro das lamentações, que é o muro exterior deste? O que vai acontecer? Ali é um estopim para uma terceira guerra, se alguém derrubasse aquela mesquita. Mas vai acontecer algo na história, e eles vão reconstruir o templo, que é o grande sonho do judaísmo. Quando eles lembram que eles não aceitam Cristo. Então, para eles, o sacrifício deve voltar, sacrifício de animais, etc. Eles reconstruirão o templo e o anticristo estará presente nesta época. Ele quererá sentar-se no lugar de Deus como Deus para ser cultuado. Quando Israel perceber que ele quebra o conceito, quando Israel perceber que ele não era quem eles aguardavam que seria, então Israel se levanta contra o anticristo. E aí, meu amigo, a coisa começa contra Israel. Ele vai opor-se a Israel. Ele também vai opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Apocalipse 13 deixa isso muito bem claro. Lá no passado ele tentou matar fisicamente o Filho de Deus, né? Hoje ele, no futuro próximo, queremos, pois Jesus já está voltando, ele haverá de tentar novamente. É evidentemente que sem sucesso. Ele opor-se-á à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja, mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso do que o maligno. Não temamos, pois, o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a nossa alma. Sobre essa questão, o espírito do anticristo continua trabalhando contra a igreja, como eu disse a priori. Finalmente, haverá uma destruição do homem do pecado. Mas antes de eu falar da destruição do homem do pecado, eu quero destacar aqui para os irmãos sobre o governo do anticristo. O que vai acontecer no governo do anticristo? Quais os passos
né, do governo do anticristo. O anticristo, né, ele vai acontecer a seguinte questão com o anticristo. O reino do anticristo, segundo o que está em Apocalipse, capítulo de número 13, né, em que, a partir dos versículos 1 e 2, João vê quando a besta sobe do mar para governar. Então o Senhor mostra para João. E aqui nós temos algumas expressões que são bem interessantes. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos o dragão perseguindo Israel. Agora aqui, que é Satanás, a antiga serpente. Vindo sob a eficácia de Satanás, nós temos a besta que sobe do mar. Depois temos o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. São eles três. Então nós temos aqui o seguinte. Durante a grande tribulação, o anticristo irá tentar convencer, para que ele seja mais convincente para as nações, de que ele é quem diz ser, supostamente ele fosse. Ele vai, segundo o que está no versículo 13 de Apocalipse 13, ele vai ter uma aparente morte e uma aparente ressurreição. Leia comigo o texto. Apocalipse 13, versículo de número 13. Assim diz o texto sagrado. Apocalipse, capítulo número 13, versículo número 13. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ele vai utilizar de um simulacro da ressurreição de Cristo. Depois nós temos aqui uma outra questão. Em Apocalipse, também no capítulo 13, o versículo de número 4, a Bíblia Sagrada diz: E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Haverá uma adoração a este em grande escala. Ele não será apenas isso. Ele também haverá de ser um ditador mundial e blasfemo. Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Ele ainda haverá de conseguir conquista e autoridade. Apocalipse 13, versículo 7 diz: E foi-lhe permitido fazer guerras aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. Haverá uma adoração também a ele, não apenas a Satanás através dele, mas haverá ele um culto à personalidade. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então acontecerá estas coisas durante o governo do anticristo. Depois, João viu a besta que sobe da terra. Não é o tema da nossa lição especificamente, nós estamos falando sobre o anticristo, mas quem é ele? Versículos 11 e 12 de Apocalipse 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, outra besta, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Nós conhecemos teologicamente, exegeticamente, como este sendo o chamado falso profeta. O dragão, veja, uma coisa que é bem interessante. O número da besta é 666, 666. Alguns, principalmente os adventistas do sétimo dia, eles costumam fazer cálculos. Há uma frase naquela coroa do Papa em que eles associam muito a este número.
fazendo somas representativos simbolicamente dos números em grego. Mas quando a gente vai dar uma olhada nesses termos, nós observamos, preferimos ficar com aquilo que a maioria dos teólogos escatológicos costumam ficar. Nós costumamos ficar com a seguinte ideia. Nós temos o número 6 repetido 3 vezes. 666, 666. O número 6 nas Escrituras sempre é vinculado ao homem, porque no 6º dia o Senhor fez o homem. O número 6 está repetido por 3 vezes. Não se deve somar entre eles, mas a repetição 3 vezes representa o número 3, uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nós aprendemos, evidentemente, ao longo do desenvolvimento da teologia. Então, falar que o número será 666 é o mesmo que dizer que este número irá representar que no governo do anticristo há uma falsa trindade. Se você olhar bem, o que o anticristo faz se assemelha a Cristo. Por isso o anticristo, ele vem em lugar deste. Ele vai se assemelhar a Cristo porque ele faz prodígios. Cristo também fazia e faz, né? Mas digo em pessoa aqui fisicamente. Ele vai tentar se espelhar em Cristo porque ele vai querer governar. Jesus é Rei dos Reis. Ele também se autoproclamará o Salvador da pátria, trazendo uma paz falsa até que se mostre o contrário do que ele demonstrou como um bom ator diante do mundo. Jesus, embora não seja evidentemente nada hipócrita, mas também prometeu a paz. Claro que ele dá a paz, mas enfim, Jesus é pacífico. O que acontece? E o outro? E o Deus Pai? Quem é que ele vai usar para imitar? O dragão é o que dá poder ao anticristo. Satanás dá poder. Quando Jesus esteve aqui, era subordinado ao Pai. Ele dizia, tudo que eu tenho não é de mim, é do Pai. O Pai fala o que aprende, o Filho fala o que aprende do seu Pai. Eu não faço a minha vontade, mas sim daquele que me enviou. O anticristo vem segundo a eficácia de Satanás. Depois nós temos na Trindade o Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio, enviado pelo Pai, através da intercessão de Cristo, que rogou ao Pai para que nos enviasse. O Espírito Santo, ele opera testificando de Cristo. E ele atrai as pessoas a Cristo. É o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que convence o homem quando há salvação por meio de Cristo. Então o que acontece é que o falso profeta do anticristo terá também esta posição. Evidentemente que eu não estou, e eu sei que os irmãos estão compreendendo, eu não estou fazendo comparativo de coisas do maligno com o nosso Deus. Eu estou dizendo que este é que tentará fazer uma imitação. Ele tentará piratear, vamos dizer assim, a trindade aqui. É uma falsa trindade, o anticristo irá existir aqui. Por isso nós entendemos melhor essa questão. O falso profeta, a besta que sobe da terra, irá fazer isso. Eu estou aqui em mãos, inclusive, de um material, um comentário bíblico do doutor Stanley Orton, onde eu uso como fonte esta última parte que eu estou te dizendo até agora aqui, sobre a besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta. Essa besta que sobe da terra fará terríveis milagres para levar as pessoas a crerem no anticristo. A segunda besta exercerá toda a autoridade e poder diante da primeira besta. Isso significa que o dragão, o próprio Satanás, é também a fonte do poder da segunda besta. O anticristo recebe poder do maligno, de Satanás, do dragão, e esta outra besta que sobe da terra, ela faz milagres para glorificar o nome do anticristo. Observou? Porque 666? Então nós temos aí bastante coisa para a gente entender sobre o anticristo. É evidentemente que uma simples
lição de escola dominical, não traz tudo, mas a gente tenta resumir aqui o máximo para que você possa estar tendo uma ideia e possa isso te ajudar com a aula de EBD aí da tua igreja no domingo que vem. Finalmente haverá a destruição do anticristo. Haverá uma ascensão do seu império. Então, logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus 2 escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Profeta, falso profeta. Por quê? A palavra profeta é porta-voz, né? Então, ele é o porta-voz do anticristo, esse falso profeta. Então, haverá, o Senhor permitirá que ele reine, né? Absolutamente por 3 anos e meio. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. O auge de seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. A ruína de seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração, e depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também após o milênio o arqui-inimigo de Deus, aquele que tem não nome, mas o título de Satanás. A Bíblia nunca dá nome a ele. O homem do pecado, então, nossa conclusão, o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, que é essencial, que é formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8, nós lemos: ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glórias a Jesus. Tem muita gente que acredita muito em teorias das conspirações. Se você estudasse bem um pouco mais a Bíblia, irmão, você não ficava acreditando em teoria de conspiração do YouTube. Aprende da palavra de Deus, que é muito melhor e é o que se deve fazer. A paz do Senhor, até a nossa próxima lição. Dá o seu joinha, se inscreve no canal. Aqui na descrição deste vídeo está também o canal do nosso pastor, que a gente está divulgando aqui. Ele é psicólogo e é pastor e tem um canal excelente para você também, que é líder. Tá bom? Deus continue abençoando você em nome de Jesus. Se inscreve lá também. Deus vai te abençoar. Até a próxima.